Então, para iniciar a nossa conversa, gostaria que você já... A gente vai começar com essa discussão sobre o que é o trabalho, né? E aí tem várias formulações do trabalho, tanto o trabalho como gasto de energia, né? Uma coisa da física, que pode ter relação até com o trabalho de máquinas, né? Como até uma formulação mais próxima do que o Marx colocava, que é essa questão de que o homem, ao entrar em contato com a natureza, né, ele transforma a natureza e também se transforma. Por isso que o trabalho tem uma dupla dimensão, né? Tem uma dimensão que pode ser uma dimensão protetora da nossa saúde, e tem uma dimensão que, em geral, é a mais conhecida na nossa realidade, que é uma situação de desgaste da nossa saúde, né? E ali no meio tem a ideia de que existe o trabalho, no caso, né, do trabalho em saúde, buscando uma finalidade, né? O trabalho tem algo teleológico, né? E aí tem toda uma discussão se o trabalho ainda é a categoria central para explicar a vida na sociedade. Então, aquela ideia de ação dirigida a fins determinados, né? Seus produtos podem ser valores de uso ou, eventualmente, valores de troca numa sociedade de mercado, né? E o outro aspecto é que pode ser o trabalho o resultado, né, da transformação de elementos da natureza em bens e serviços que vão servir para a sobrevivência da humanidade ou dos seres que se relacionam dentro dessa sociedade, né? Então esse é um primeiro enfoque para a gente entender do que a gente está falando, né? Aí a gente vai também trazer uma questão para vocês, que é esse conceito, né, muito utilizado com várias abordagens ideológicas, né, de qualidade de vida no trabalho, ou como alguns querem, qualidade do trabalho, né? E aí a gente vai resgatar aqui com vocês a historicidade desse conceito, né? Esse conceito ele é um conceito bem antigo, né? A gente situa essa discussão do ponto de vista mais, vamos dizer, orgânico, né, de participação dos próprios trabalhadores nos anos 60, né, quando havia, especialmente na Europa ocidental, uma grande mobilização dos trabalhadores, né, o que ficou conhecido, inclusive, um nome que às vezes não diz muito, como democracia participativa, né? Os trabalhadores, especialmente dos países Itália, França, Alemanha, né, estavam se organizando a ponto de começarem a assumir um papel protagônico, inclusive, na organização dos processos de trabalho. Então, era uma grande organização dos trabalhadores a partir dos seus ambientes e locais de trabalho, né, com propostas coletivas de atuar sobre a produtividade, interferir no ritmo de trabalho, atuar do ponto de vista da hierarquia, né? E aí, isso é um dos elementos que alguns autores colocam que levou a se pensar, inclusive, na proposta da reestruturação produtiva. Quer dizer, o capital estava perdendo o controle da produção em alguns países importantes da Europa. E isso, inclusive, levou a um embate entre capital e trabalho que possibilitou, ou que fez com que o capital pensasse, né, em modificar as relações de trabalho, e aí vem toda essa articulação entre as novas tecnologias, né, a questão da informática, da telemática, e a possibilidade de mudança de processos, né? Tanto que, nesse momento, os autores consideram que há um esgotamento, né, do modelo taylorista-fordista de produção, e vai buscar na experiência japonesa, né, as novas formas de organização do trabalho. Nos anos 90, né, aparece com grande força o chamado modelo toyotista de organização do trabalho, né, e que na questão da saúde também é algo que começa a aparecer. Então, dentro do modelo toyotista, a gente tem a ideia de que todos são colaboradores, né, de que nós vamos trabalhar com grupos semi-autônomos. O nome semi-autônomo é bastante significativo, né? Não é um grupo autônomo, é um grupo semi-autônomo, né? E existe uma situação, no caso do toyotismo, vocês devem já ter lido sobre isso, né? Em que existe uma grande diminuição dos níveis hierárquicos. Então, aquela grande estratificação, né, de hierarquia na indústria toyotista é reduzida,
e a polivalência. Então, o trabalhador tem que ser um cara que sabe fazer manutenção da máquina, sabe fazer, né, reparo da máquina e sabe produzir com aquela máquina o que ela tem para produzir. E o trabalho em grupo é algo que diminui, inclusive, a necessidade de você ter os capatazes, né? Porque o próprio grupo controla os membros do grupo. Então, rapidamente, essa ideia de qualidade de vida ou de qualidade do trabalho, ela vem dessa experiência, né, da chamada democracia participativa, quando os trabalhadores trouxeram para si a discussão, ao final de contas, quem define a produtividade? Quem está coordenando esse processo? Né? Então, ela transita por vários momentos, né? E um dos momentos é esse em que os interesses dos trabalhadores prevalecem, que é o momento lá dos anos 60 e início dos anos 70. Né? E isso motivou, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho a propor um programa, que é um programa chamado Programa de Melhoramento das Condições de Trabalho, o PIACT, né? Que foi implantado em 1976, nesta perspectiva. Então, a gente está mostrando para vocês que esse conceito ele foi sendo modificado ao longo do tempo em função da correlação de forças entre capital e trabalho, né? A ponto de chegar nessa ideia de que qualidade do trabalho é qualidade do produto. Então, aí a gente vê, né, que qual é, né, a conjuntura em que essa proposta da ideia de qualidade de vida no trabalho modifica a partir de meados dos anos 70. Né? É no momento de esgotamento da organização do trabalho taylorista-fordista, né, que alguns autores dizem, quer dizer, não com esses termos, né, que era o chamado saco cheio no trabalho. Era expressado nessa época pelo grande absenteísmo, né, pela grande rotatividade. Então, isso estava interferindo na taxa de lucro das empresas, né? E se percebeu que uma das importantes razões dessa situação era um certo esgotamento dessa forma de organização do trabalho taylorista-fordista. E aí vem, como eu estava falando para vocês, a proposta de substituição, né, dessa forma de organização do trabalho pela proposta toyotista. Claro que isso não é uma coisa homogênea, né, convivem formas de organização do trabalho, né. Aí a gente está trazendo essa discussão, né, de processo de trabalho em serviço. Né? Por quê? Diferentemente do trabalho industrial, onde existe, né, uma circulação do produto depois da sua produção, né, o trabalho em serviços ele tem uma característica que é importante, vocês vão perceber isso, né, em que o produto é consumido no mesmo momento que ele é produzido. Isso é só a gente pensar na consulta médica, né? Ou na orientação de enfermagem, ou uma orientação nutricional. Né? Quer dizer, é uma relação muito próxima entre o produtor e o consumidor, entre aspas, né? E que leva a essa ideia de simultaneidade. Né? Então, o produto é consumido no momento da sua produção. Existe muito pouco o espaço da circulação do produto. Né? A outra característica é a copresença, ou seja, o consumidor está presente, como corolário do primeiro, no momento da produção. Né? E o terceiro é que ele faz parte também, ele pode atuar, do que a gente está colocando aqui, de coprodução. Isso fica muito claro se a gente for pensar, por exemplo, na mudança do trabalho bancário. Né? É só a gente pensar a quantidade de operações que a gente faz no terminal, substituindo muita coisa que o caixa fazia. E isso vai ter relação, inclusive, com as novas formas de gestão do trabalho. Né? A mão de obra terceirizada, a ausência de plano de carreira, né? A precarização do trabalho, os vínculos de trabalho que não são vínculos formais. Isso tudo, inclusive, vai implicar na possibilidade de vínculo com a clientela. Né? Se eu não tenho garantia de que eu vou ter o trabalho, né, permanente, se eu não tenho vínculo de trabalho formal, se eu não tenho um plano de carreira, eu não vou me dedicar muito a esse trabalho. Isso é um trabalho, inclusive, que não faz muito sentido. Né? Não me dá garantia de nada. Então, o vínculo não pode ser discutido em abstrato. O vínculo tem uma relação, inclusive, com o que acontece nas relações de trabalho.
E eu acho que hoje a gente está vivendo, né, no setor saúde, experiências de gestão que aproximam-se muito da situação que a gente está colocando aqui, que antes era mais da área da indústria, da área dos serviços, não de saúde, né? Serviços em geral. Essa é a primeira questão da simultaneidade, né? O outro aspecto é que a copresença, na verdade, vocês vejam a experiência, por exemplo, de uma fila num serviço de saúde. Isso é a expressão da copresença. Quer dizer, o usuário está ali pressionando, né, o atendente para que ele mande brasa. Ou o médico precisa atender a fila porque está começando a fazer tumulto. Então isso tem também repercussão sobre o trabalho em saúde, né? E a coprodução, semelhante ao que acontece, né, no caso do trabalho bancário, existe muito a automedicação, né? As pessoas começam a assumir papéis que são dos profissionais de saúde. Tudo bem, pensando isso na ideia da autonomia, desculpe, na ideia da autonomia. Agora, não é sempre com esse viés que essa questão acontece, né? É uma automedicação, inclusive, muito forjada pela mídia, pela propaganda, pela coisa do consumo do remédio mais, né, moderno que saiu no mercado e tal. Então, esses três elementos aqui são uma tentativa de sistematização da gente pensar o nosso trabalho. E como que isso pode interferir na nossa saúde. Ainda nessa ideia, né, de processo de trabalho em saúde, pensando na ideia das necessidades, né, que envolvem, como ele falou, condições de vida, acesso a tecnologias, os vínculos, né, a construção da autonomia, a gente tem que pensar uma coisa que ele também colocou, que é essa formulação do Emerson Merri, né, das tecnologias. Então a ideia da tecnologia dura, tecnologia leve, que é essa mobilização intersubjetiva que talvez seja o caráter mais importante dessa atuação nossa junto à nossa, os nossos pacientes, entre aspas, a clientela, o usuário, o nome que se queira dar. Mas um pouco aquilo que eu falei para vocês, né? Quer dizer, como é que se expressa essas ideias da simultaneidade, da copresença, da coprodução, para a gente pensar possíveis repercussões dessas, né, situações na nossa saúde e na nossa própria qualidade de trabalho. Se a gente for pensar a ideia do médico liberal, lá dos anos 30, 40, 50, né? Quer dizer, o médico liberal, na verdade, ele era um artesão, né? Ele definia a forma que ele ia
dar o ritmo ao seu trabalho, ele podia, inclusive, produzir medicamentos no seu próprio consultório, né? Fazia formulações. Tinha uma situação de que no fundo do consultório tinha uma farmácia de manipulação. Então o profissional de saúde tinha essa capacidade de produzir os próprios, né, medicamentos que ele receitava. Então isso era uma realidade em que a ideia, né, de concepção e execução do trabalho eram desenvolvidas particularmente pelo profissional de saúde sem nenhuma intermediação, vamos dizer assim, né? Isso foi se modificando ao longo do tempo. Mas a ideia de que então existia um trabalho autônomo, né? Essa ideia do artesão. É o cara que, como Marx colocava, era um momento em que a concepção e a execução do trabalho eram unitárias. Não havia um rompimento entre concepção e execução, que é um pouco na linha do que ele falou, né, do estranhamento, da alienação no trabalho. Não alienação no sentido de perder a razão, né? Alienação no sentido de ter domínio sobre o seu próprio trabalho. Então, cada vez mais o trabalho do profissional de saúde começa a ser um trabalho heterônomo, que a gente chama, né? Um trabalho intermediado pelas tecnologias. Quer dizer, qual é o grau de controle que nós, trabalhadores da saúde, pensando do ponto de vista até do trabalhador coletivo, né, temos sobre o nosso próprio trabalho? Ele é um trabalho mais próximo da ideia da autonomia, ou ele é um trabalho mais próximo da ideia da heteronomia? E aí a gente tem que ter um jeito de controlar isso, né? Como é que é? Por isso que a gente vai comentar um pouco uma certa proposta, né, desse texto que o Gastão e a Denise Pires e a Scherer escreveram, de uma nova proposta de organização do trabalho. Que eu não sei se é bem nova assim, né? Mas é uma tentativa de trazer essa discussão da interdisciplinaridade para o nosso espaço de discussão. Então a ideia é de que, né, toda essa discussão passa pela alienação, que já foi colocada aqui, pela questão da precarização, pela baixa qualificação, e um resultado disso, né, uma consequência disso, que é a questão que ela falou lá do estresse, do burnout, né, dos conflitos de papéis, de uma certa impotência, a disputa de poder, de sentimentos de medo, insegurança, de perda, né? Inclusive do trabalho, baixa autoestima, e tudo isso vai levando, né, a consequências como aquelas que a gente está colocando ali, né? Dificuldades para a iniciativa de mudança nas condições existentes que garantem a integralidade da assistência e da atenção. O próximo. E aí vem então esse texto, né, que é o texto recente desses três autores que eu falei, de 2009, em que eles estudam essas duas equipes, né? E aí eles colocam que é uma proposta de novas formas de organização do trabalho. E aí eu estou interrogando isso aí, né? Quer dizer, será que de fato é um novo paradigma? Porque, veja, o Luiz Cecílio colocou muito a questão da micropolítica, né? Que eu acho que é importante e tal. Agora tem a questão da macropolítica. E essa coisa não pode estar descasada da macropolítica, né? Quer dizer, se determinadas equipes conseguem desenvolver um trabalho mais integrado, nós temos que ver como é que é a situação da macropolítica desse trabalho. Quer dizer, tem plano de carreira, né? Tem vínculo de trabalho, tem continuidade da possibilidade de atuar, há garantia de que ele vai ter aquele emprego, né, de maneira contínua, que isso implica as pessoas nesse trabalho. E a questão, né, importante aqui é dessa relação entre trabalhadores e usuários. Porque quando a gente programou esse curso aqui, solicitado pelo SEBS, né, e o Cecílio tangenciou também essa discussão, a proposta era de que a gente pensasse, né, na relação trabalhador-usuário, na relação trabalhador-trabalhador dentro das equipes e na relação trabalhador-gestor, nessa questão até da hierarquia, né? Como é que se dão essas relações? E a gente precisa, inclusive, pensar numa forma de democratizar essas relações, né? Tanto na relação do trabalhador com o usuário, não ser uma relação de poder, né, que eu sei, você não sabe, cumpre o que eu estou falando. Nessa discussão que a gente já fez um pouco aqui da equipe, né, das várias profissões, das várias
conhecimentos e saberes e práticas, e depois da relação do trabalhador com o usuário. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, essa formulação aí desse pessoal que fez esse texto, né, que é em cima de uma experiência muito particular de 2 hospitais do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde se pegou uma equipe que trabalha com idosos e uma outra que é uma equipe de oncologia, né, e consideraram que há uma integração dos conhecimentos e práticas nessa perspectiva interdisciplinar, né, e que isso estabelece novas relações de trabalho. Então eles estão chamando que é a busca do trabalho em equipe integração, né, que leva à interação dos agentes, à articulação desses saberes e práticas, e aí para isso então tem que haver uma interação e uma articulação. Interação para eles é essa ação comunicativa na busca de consensos que envolvidos no processo de trabalho em saúde para um projeto comum, de atuação, né, consensuada pela equipe numa perspectiva de um resultado comum. E a outra característica dessa proposta, dessa equipe integração, é a articulação, pensando nessas conexões ou articulações dos diferentes saberes, né, nessa prática do cuidado, e que se dá de maneira participativa, consciente e extremamente democrática, né? Bom, e aqui a gente traz então uma discussão que é relacionada, né, com um aspecto mais amplo da política, né, ou da gestão, no setor público particularmente, e que tem que ver com essa questão do processo de trabalho, gestão do trabalho e saúde ou em saúde, né? Então isso aqui tem a ver, trazendo um pouco essa discussão, né, para a nossa conversa aqui, com algumas dessas questões aí que a gente está chamando de uma qualidade no trabalho e o que está relacionado com a questão da gestão do trabalho em saúde, né? Primeiro, essa introdução de novas tecnologias, que pode ter impacto tanto para o paciente como para o próprio trabalhador. Essa questão de você pagar renda, abono, né, ou prêmios por produção, isso também é alguma coisa que vai se acumulando ao longo do tempo e pode trazer uma sobrecarga, né? O aspecto de criatividade, autonomia e grau de controle que a gente tem sobre o próprio trabalho é outro elemento importante nessa ideia de qualidade de vida no trabalho, porque vocês devem já ter visto e ouvido, lido, né, que, em geral, nas empresas, essas propostas de qualidade de vida no trabalho se resumem à ginástica laboral, né, relaxamento. Isso é uma coisa que, em geral, os fisioterapeutas, os profissionais dessa área implantam nas empresas, né? E isso que fica sinônimo de qualidade de vida no trabalho. Quando a discussão que a gente traz é que a questão é outra, né? Isso aí é um mero paliativo. Para a gente, o importante nessa discussão de qualidade do trabalho, baseado em vários autores, inclusive italianos, que assessoravam o movimento sindical, é essa questão do controle sobre o seu próprio trabalho. Então isso também traz uma discussão sobre o replanejamento do trabalho, né? A possibilidade de que a gente... Porque tem uma abordagem que é uma abordagem da ergonomia, né, francesa, que não sei se vocês já ouviram falar, que usa um jargão que é o trabalho prescrito e o trabalho real, né? O próprio nome já explica o que é isso, né? Quer dizer, o trabalho prescrito é aquele que é normatizado pela gerência, né? Aquela coisa bem burocrático, formal e tal. E o real é o jeitinho que a gente dá para a coisa andar, né? Porque se você for seguir, é a chamada operação padrão, né? A gente às vezes ouve, o pessoal lá do aeroporto está fazendo a operação padrão. Então eles estão seguindo as normas, né, burocráticas, e aí o trabalho fica com uma cadência diferente, né, com um ritmo. Então isso é uma espécie de operação tartaruga, né? Agora, no dia a dia do trabalho,
a gente está sempre dando um jeitinho para a coisa funcionar, porque o que está definido pela burocracia nem sempre dá jogo, funciona direito, né? Então essa relação entre trabalho prescrito e trabalho real é que traz essa discussão do replanejamento no trabalho. E isso, de alguma forma, também tem relação com a precarização dos contratos e relações de trabalho, porque se você tem uma situação precária, né, de vínculo, e o tempo todo está com um tacão sobre a sua cabeça, né, você vai se submeter a essas condições para poder manter o emprego. Então aí remete a essa discussão que a gente estava fazendo, né, quer dizer que essa questão de você poder atuar, né, em pé de igualdade com a gestão para fazer reivindicações, ela pressupõe uma organização dos trabalhadores para o local de trabalho para poder fazer essas demandas de maneira a representar o coletivo, né? Então, precisa haver essa possibilidade de organização a partir do local de trabalho para que isso se expresse em algo que tenha legitimidade para o coletivo daquela categoria e que isso permita uma negociação com a gestão, no caso da saúde, né? Essa discussão do vínculo, ela está ligada também à estrutura que você oferece ao profissional, né? Não é uma coisa de vontade, né? Deve ser, em alguma medida, mas isso não é o determinante. Se não tiver condições, né, de você exercer uma atividade que lhe dê um mínimo de satisfação, de capacidade de trabalho, de autonomia, você muda, vai para outro lugar. Mas então eu queria agradecer também ao você, né, que ficou ali na pilotagem, e dizer que foi bastante legal ter vindo, né, nessa empreitada aqui,